Ceará e Piauí ganham autorização de empréstimo para modernização tecnológica. E os investimentos federais em ciência e tecnologia vão ser acompanhados por comissão do Senado. Boa tarde. A gestão e a aplicação de recursos destinados à ciência e tecnologia vão ser avaliadas durante todo este ano pela Comissão de Ciência e Tecnologia. O plano de trabalho para acompanhar essa política pública foi aprovado nesta terça-feira. O Brasil tem vários fundos de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico. Os principais são o Fundo Nacional, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, o Funtel, ligado ao Ministério das Comunicações. Esses fundos arrecadam anualmente cerca de 5 bilhões de reais, que vêm de fontes variadas, como impostos, orçamento, royalties. Dezenas de fundos de incentivos, mas que nós não sabemos, não temos conhecimento de como os recursos são aplicados, se são aplicados. A gestão e aplicação desse dinheiro vão ser pontos avaliados durante todo o ano pelos senadores da comissão. Palestras com especialistas e audiências públicas fazem parte do plano de trabalho. Falamos muito em inovação, mas inovamos bem pouco. E aí todas as vezes a justificativa é porque faltaram recursos para aplicar a inovação. Eu tenho a impressão que estabelecimento dessa base é importante para identificar que falta é essa. A ciência e tecnologia e inovação são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. E tem havido muito desleixo, não é? Tem havido muito contingenciamento, quando esse setor deveria ser assim meio sagrado, isto é, nisso aí não se mexe, porque através da pesquisa tecnológica e científica e o incentivo à inovação que o Brasil haverá de se desenvolver e de se equiparar às nações desenvolvidas. O relatório final sobre os fundos de ciência e tecnologia deve ser apresentado em novembro. O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, exige que os alunos obtenham no mínimo 450 pontos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para serem beneficiados pelo programa do governo. A Comissão de Educação aprovou hoje um projeto que especifica em lei a necessidade desse desempenho mínimo. Os estados do Piauí e do Ceará e o município de Teresina receberam o aval da Comissão de Assuntos Econômicos para tomar empréstimos externos. Os recursos serão investidos em projetos de modernização tecnológica e inclusão social. O debate sobre autorizações para financiamentos dominou boa parte da reunião. Senadores da oposição criticaram a autorização da Secretaria do Tesouro para que estados e municípios com notas de crédito C e D tomem novos empréstimos com garantia da União, mesmo com o compromisso do Tesouro de que esses financiamentos terão juros e prazo reavaliados com base na situação financeira atual do ente beneficiado. O risco de o Tesouro Nacional vir a ter que honrar eventuais inadimplências é maior nesses casos, já que a avaliação da capacidade de pagamento indica o alto risco de crédito dos entes subnacionais. A resolução estabelece que a nota de crédito vai de A a D e que os créditos que tenham nota A e B sejam aprovadas, C e D não sejam aprovadas. Esses empréstimos que estão sendo solicitados já são clamados pelos governadores do Nordeste e do Norte desde 2013, quando a crise começou a se pronunciar e que era importante para manter os investimentos públicos, a contratação desses financiamentos. E o governo federal pisou no freio, congelou esses financiamentos e está aí a quebradeira geral. Como tem garantia da União, os pedidos de empréstimos feitos por estados e municípios são analisados inicialmente pela Secretaria do Tesouro Nacional. Depois, precisam do aval do Senado. Primeiro, da Comissão de Assuntos Econômicos, depois do plenário. No debate, senadores acusaram o governo de usar critérios políticos para dar andamento a esses pedidos. A partir do momento que o governo federal discrimina a cidade de Manaus,
É impossível você achar que todos estão sendo tratados de forma igual. O que me leva a obstruir qualquer novo pedido de financiamento a estados e municípios é a forma seletiva, eu diria, em primeiro lugar, e a ação política para a indicação dos novos empréstimos. Senadores governistas se comprometeram a agilizar o andamento de pedidos de empréstimo. Nós fizéssemos um levantamento do que nós temos de empréstimos aprovados na Secretaria do Tesouro Nacional, porque aí os entes do Pacto Federativo, os municípios e os estados já cumpriram a sua obrigação e a partir dali construir um calendário de remessa para esta comissão. Eu quero me comprometer aqui com a comissão, junto com o senador Pimentel, de conversarmos com o Tesouro e com a Casa Civil. Nós tivemos muito tempo essas operações de crédito represadas, não por questões políticas, mas por questões fiscais. E agora essas operações estão sendo soltas e não estão conseguindo dar vazão a todas. O homicídio é a principal causa da morte de jovens no Brasil. Só em 2013, mais de 10 mil deles foram assassinados. As vítimas são, em sua maioria, jovens, negros, pobres, do sexo masculino, que moram na periferia e têm baixa escolaridade. Mas faltam dados qualificados para se ter um diagnóstico preciso sobre as causas dessas mortes. Atrás de soluções, o Congresso ouviu especialistas, pesquisadores e familiares de vítimas. Nesta terça-feira, a CPI que investiga esse cenário aprovou a realização de uma última audiência pública quando será apresentado o relatório final do senador Lindbergh Farias, com as principais conclusões encontradas. A reunião será no dia 26 deste mês. Outras notícias na nossa página senado.leg.br/TV. Você assiste em instantes à sessão plenária desta terça-feira. O primeiro item da pauta é a proposta de emenda à Constituição que detalha as funções dos órgãos de controle interno da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.